Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista, com umas tamancadinhas aqui e ali. Vocês me desculpem que eu tô aqui caçando meu óculos, que hoje eu estou com a dor de cabeça não enxergando nada, para te acordar pra vida. Tudo pro teu bem, nada pro teu mal. Tudo aqui é para te acordar para a vida, te dar uma chinelada, uma tamancada, como você preferir. O meu nome é Andréia Chossiai, no meu Instagram e TikTok é @AndréaChossiai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, ter acesso a um outro tipo de conteúdo que eu também tenho certeza que vocês vão adorar. Segundamos, meus amores, segundamos. E eu estava vendo na internet uma pesquisa aqui que saiu. Deixa eu abrir a pesquisa aqui e me chamou muito a atenção e eu queria falar um pouquinho sobre essa pesquisa, sobre algumas habilidades profissionais que mais serão valorizadas no ano de 2025. E como eu sei que tem muita gente aqui que me escuta tanto na hora do treino quanto na hora do trabalho, vale a gente pensar em ser um pouquinho melhor, em querer ganhar um pouco mais, em querer se destacar. Tem nada de mal não, tá? Isso é muito bom. Mas eu odeio o que eu estou fazendo. Mas vamos odiar se destacando, porque eu sou dessas, eu quero estar sempre performando. Lembrando que se você não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, está me assistindo pelo YouTube, clica aqui no botãozinho, se inscreva para não perder o conteúdo que sai em tempo real. Essa é uma pesquisa que saiu pela, deixa eu falar, não vou falar na fonte Vozes da Minha Cabeça, mas eu não tô conseguindo dar um zoom aqui. World Economic Forum. Reporte dos trabalhos do futuro de 2025. Saiu em janeiro, tá? As habilidades que as empresas consideram mais essenciais para sua força de trabalho. Ou seja, habilidades que não podem ser negligenciadas se você que está no mercado de trabalho, e aqui eu não estou falando só de corporações, mas se você quer ser um bom empresário, um bom empreendedor, não podem deixar de negligenciar e eu quero falar sobre algumas delas. Mas antes eu quero fazer a última chamada para o curso da Conquer gratuito, o Foco, para destravar habilidades essenciais, para tirar seus planos do papel, para melhorar a tua oratória, para melhorar a tua criatividade, para vencer a procrastinação, para fazer finalmente aquelas metas que você traçou no início do ano, agora, acabando janeiro, você pelo menos começar a engatilhar para tirá-las até o final do ano, tá? Inscrições somente até o dia 24. Procrastinadores do meu coração, não deixem para depois, tá? Depois vem, Andréia, aquele curso que você estava divulgando. É somente, depois vai ter acesso, mas é na plataforma da Conquer e é pago. Então aproveite, porque este curso também, além de trabalhar habilidades que eu vou falar aqui hoje, tá? Ele possui certificado. Então é bom aí para o vosso currículo. Vou deixar o link aqui embaixo. Se inscrevam e não percam mais esse curso babado de Dona Conquer. Vamos lá. Quando a gente está falando de trabalho, uma das coisas que eu mais prego aqui é que a gente não faça por fazer. Eu sempre digo que o trabalho também é uma forma de honrar as pessoas. O que eu estou fazendo não somente honra as pessoas, também na minha visão honra a Deus, a oportunidade que eu tenho de estar colocando habilidades, dons e talentos em prática. Então, negligenciar a nossa parte do trabalho é negligenciar grande parte da nossa vida, porque enquanto a gente está num período produtivo da nossa vida, que é a grande parte dela, quanto mais eu buscar ser melhor naquilo, a minha satisfação pessoal também aumenta. Então, quando eu falo de trabalho, obviamente, eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de lucro, estamos falando de capitalismo, mas eu também não posso esquecer do fator humano, que é o que me dignifica. O trabalho dignifica. Estar trabalhando, estar produzindo, dignifica. E aqui não há uma romantização do trabalho e de dinheiro, não. Mas me dignifica estar colocando em prática os meus dons e os meus talentos. E eu acho, e quando eu falo aqui, as habilidades profissionais mais valorizadas, eu não estou falando aqui os talentos profissionais mais valorizados. Eu estou falando de habilidades. E qual que é a grande diferença? O talento geralmente é nato. Você nasce com ele.
Eu tenho um talento para a música, eu tenho um talento para as artes. Uma habilidade, ela pode ser desenvolvida. E o que mais me chama atenção aqui nessa lista é que as 5 primeiras a gente está falando de habilidades emocionais e sociais. Que são coisas que redes sociais, por mais que levem o nome social ali na sua definição, estão fazendo com que a gente perca. Cada vez mais a gente quer se relacionar menos pessoalmente. E nós estamos com o tempo sim perdendo capacidades sociais com as pessoas. De conviver entre elas. E tá ficando uma selvageria, mais do que sempre já foi. Eu quero falar sobre algumas delas aqui, mas aqui tem as 20, que são as mais valorizadas em 2025. Então, em primeiro lugar, pensamento analítico. Segundo lugar, resiliência, flexibilidade e agilidade. Terceiro lugar, liderança e influência social. Quarto, pensamento criativo. 5, motivação e autoconsciência. 6, alfabetização tecnológica. 7, empatia e escuta ativa. 8, curiosidade e aprendizado contínuo. 9, gestão de talentos. 10, orientação para o cliente. 11, inteligência artificial e Big Data. 12, pensamento sistêmico. 13, gestão de recursos e operações. 14, confiabilidade e atenção aos detalhes. 15, controle de qualidade. 16, ensino e mentoria. 17, redes e cibersegurança. 18, design e experiência do usuário. 19, multilinguismo. E 20, marketing e mídia. E eu quero me ater aqui aos primeiros, aos principais, porque é algo que sempre acabamos falando por aqui. De fato, no mercado do trabalho, esse, em primeiro lugar, pensamento analítico é um dos grandes diferenciais que eu senti tendo na minha carreira. Geralmente, a gente tende ao pensamento executor. Então, eu não raciocino sobre o que eu estou fazendo. Eu executo. Não entendo porquê, não entendo consequências, não entendo de possíveis problemáticas, eu só executo. Então, se eu preciso apertar esse botão, eu não questiono, eu aperto. Mas eu fui contratada para apertar botão, eu não preciso pensar. Não. Obviamente, se você quiser ficar ali na média e tudo mais, show, você tá certo, só aperte o botão. Mas, Andréia, eu quero ganhar mais, eu quero me destacar, eu quero ser um profissional melhor para mim, por mim, enfim. Você precisa desenvolver um pensamento analítico. E o pensamento analítico, para mim, ele vem sempre orientado por saber o porquê de eu estar fazendo aquilo. E talvez isso tenha me dado o título de pessoa difícil de lidar no trabalho. Porque muitos dos nossos trabalhos, eles exigem, eles querem, eles desejam que você seja executor. Eles não querem que você questione. Eles não querem, por exemplo, que você se pergunte se existe um jeito melhor de fazer. Eles querem que você execute, uma pessoa apertando o botão. No fundo, eles esperem uma pessoa que questione, que traga soluções. Mas ali na correria do dia a dia, é melhor eu lidar com o executor, porque ele não questiona. Eu falo aperta o botão, ele aperta o botão. Só que, se eu quero crescer, se eu quero cargo maior, eu preciso questionar do porquê eu faço aquilo. E eu sempre questionei porque, como colérica, o colérico, geralmente, esse temperamento, se ele não tiver um grande porquê, ele não faz. Então, quando me passavam alguma questão, alguma demanda, eu sempre, antes de sair executando, feito um cavalo, eu me perguntava, tem um jeito melhor de fazer, um jeito mais rápido, um jeito mais fácil? Ou, por quê? Mas por que apertar o botão branco? Será que eu não podia apertar o vermelho primeiro e acelerar e o branco apertar automaticamente? E isso acaba dificultando a vida de quem não quer explicar, de quem só quer que você execute. Mas
Quando eu quero subir na minha carreira, eu preciso entender que quando eu questiono, eu encontro melhores formas de fazer. Porque eu pensando é uma forma, mas quando uma pessoa questiona e pensa de outra maneira, ela pode chegar em soluções que eu não consigo. Então, primeiro ponto, aprendam a desenvolver esse olhar. Significa que eu tenho que sair questionando todos os processos? Não. Mas se você está vendo que algo pode ser mudado, facilitado e transformado, por que não questionar? Por que não pensar em você criar a sua própria forma de fazer e poder ensinar isso aos outros e explicar isso aos outros? Essa é uma das raízes do pensamento analítico. 2. Eu tenho um pavor dessa palavra porque, olha, meu Deus, nos anos ali 2010, cataram essa palavra tipo carpe diem e saíram tatuando pra tudo quanto é lado, sem nem saber que merda significava resiliência, tá? Resiliência, flexibilidade e agilidade. Resiliência. Continuar fazendo, mesmo que você ainda não tenha chego nos resultados, mesmo que os resultados ainda não sejam os que você espera, mesmo que ainda as dificuldades estejam aparecendo. Resiliência, se eu fosse resumir, é continuar fazendo mesmo desmotivado. Porque as pessoas têm uma ilusão de que elas vão chegar no trabalho e vão encontrar motivação e vão encontrar frases motivacionais, quando na verdade tu só precisa continuar fazendo, produzindo, trabalhando, pensando, questionando. Ao mesmo tempo, eles colocam aqui a flexibilidade, que é algo que aí era um problema comigo, porque eu não era flexível. Ai, gente, sinto informar, mas eu queria tudo do meu jeito. Ai, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse conversar, se eu pudesse pegar e falar assim, Andreinha, vamos conversar, linda. Eu certamente diria, seja mais flexível, sabe? Olha pro bambu, veja como ele se dobra e não quebra, sabe? Olha lá que coisa linda, frondosa, como ele cresce, como ele dura anos. E eu sei que eu perdi oportunidades na minha vida porque eu era inflexível. Porque eu queria que fosse do meu jeito. Porque quando alguém vinha questionar, porque daí eu queria, aí eu era a pessoa que eu queria o executor, não queria o pensamento analítico. Eu ficava puta. Porque eu queria muito que fosse do meu jeito. Porque na minha cabeça dura e inflexível, eu achava que só o meu jeito funcionava. E eu sei que eu perdi muito com isso. Então assim, conselho da titia, sejam mais flexíveis. Parem para escutar, que aí entra aqui, ó, cadê? No 7, escuta ativa. Sabe, escutar para entender. Não escutar por escutar ou escutar para responder ou se defender, para entender. E agilidade. Ai, meu Deus. E vocês imaginam eu, gente, colérica, casada com fleumático. Ai, meu Deus, o meu marido, ele pega, ele olha, ele fala, acho que eu tenho que apertar esse botão. Nisso eu já apertei uns 5, 10 botões. Ai. Trabalhar com pessoas muito procrastinadoras, muito lentas no vou ver, vou fazer, vamos ver. Gente, é terrível. Sejam ágeis, procurem assim, sabe? Chegou na mão de vocês, tentem resolver, ou dar uma data, ou se organizar, ou reportar quando você não está conseguindo, sabe? Mas procure ter agilidade nas entregas. O mundo, ele tá cada vez mais veloz. E é óbvio que a gente não pode se render e querer que a nossa vida aconteça em 2x lá, em 2 vezes. Mas quando eu tô falando de trabalho, as coisas mudam muito rápido. As informações, as pessoas, os próprios clientes hoje, eles desejam tudo muito rápido. Então, pra gente se adequar, a gente precisa começar a criar dentro da gente uma certa agilidade. Agilidade no pensamento, agilidade na fala, sabe? Eu colocaria aqui, principalmente, pra mim faltou muito nessa lista, a comunicação. Cara, é parar de ser prolixo, é aprender a ser direto e reto, sabe? A falar direto ao ponto, né? Não ser aquela pessoa que... Sabe aquela pessoa que quando abre a boca todo mundo fala ai meu Deus do céu, acaba, pelo amor de Deus?
que roda, roda, roda e não fala nada, ou que é aquela pessoa que o chefe fala e aí a pessoa repete com outras palavras. Gente, toma, vigia muito nessa comunicação de vocês, tá? Isso aí vocês não têm noção o quanto isso afasta possibilidades. Se é uma pessoa que, tipo assim, eu vou chamar fulano, nossa, mas ele fala tanto. Ou, nossa, mas ele não fala nada, a gente tenta desenvolver, a pessoa não abre a boca. Cuidem da... eu colocaria em primeiro lugar aqui, vou colocar até em 0 aqui, comunicação. 3, liderança e influência social. Aqui ele coloca como uma habilidade. E eu diria que a liderança, ela tem sim um quê de talento, tá? Eu realmente acredito que algumas pessoas, elas têm um talento nato para liderança. Porém, é uma habilidade. Porque eu vi pessoas, por exemplo, a minha irmã. A minha irmã, ela é uma pessoa que ela nasceu liderada. Então, eu sempre liderei minha irmã, assim. Eu era mais velha, eu falava. Então, assim, ela sempre meio que veio nos comandos. Eu realmente nunca imaginei que a minha irmã chegaria a um cargo de liderança. E a minha irmã, ela foi, assim, ela trabalhou muito pouco tempo liderada. Ela foi em cada lugar, assim, a cada momento, a cada ano, ela foi crescendo e ganhando e subindo, porque ela demonstrou um crescimento na habilidade dela de liderar. De ter esse pensamento analítico, de saber gerir as pessoas, de ter uma determinada influência social. E ele coloca aqui liderança com a influência social porque eles estão diretamente ligados. Porque vocês já devem ter sido liderados por pessoas que tinham 0 influência social. Que é aquela pessoa que não consegue influenciar o próprio cachorro. Que é aquela pessoa que não tem traquejo com as pessoas. Que ela não tem... uma habilidade mesmo social, das pessoas gostarem de estar perto dela, das pessoas, de ser uma pessoa gostosa, da pessoa querer fazer sem a pessoa ter que pedir. E isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Na comunicação que a gente tem, na escuta que a gente tem com algumas pessoas. Essa influência, ela vai sendo trabalhada na gente. Falando melhor, escutando melhor, socializando, porque eu vejo muitas pessoas que elas entram no trabalho, eu sempre fui muito orientada ao resultado, ao trabalho, mas tem uma coisa que eu nunca negligenciei, foi o social. Gostava do social, gostava do cafezinho, gostava do almoço junto, gostava ali da fofoquinha, da conversinha, gostava de ter um tempo com o pessoal, porque eu entendia que ali era quando eu aprendia sobre a pessoa. E quando você entende sobre a pessoa, é mais fácil liderá-la. É mais fácil você entender cada jeitinho que cada um tem de ser liderado. Porque tem gente que vai no grito, tem gente que vai no pedido, tem gente que vai no falar baixo, tem gente que vai no falar alto, tem gente que vai na muita demanda, tem gente que vai na urgência, tem gente que vai na paciência. Então, essa habilidade, essa influência social, ela também é conquistada quando eu aprendo a ler as pessoas. 4, pensamento criativo, tá? Eu costumo falar para todo mundo que eu sempre fui uma pessoa muito analítica e pouco criativa. Nunca eu fui desenvolvida para criatividade. A minha coisa sempre foi resultado, você vai fazer, é cartesiana, é X, Y, é tanto mais tanto, tem que dar 2, é aquele pensamento meio de exatas da engenharia. E foi muito difícil trabalhar minha criatividade. Eu digo que eu trabalhei muito minha criatividade com as redes sociais. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tive que entender, olhar na minha dinâmica, olhar no meu dia a dia, tudo que poderia virar conteúdo. E eu acho que esse é o grande diferencial hoje meu. Eu olho para as coisas e eu sei o que pode virar conteúdo. Eu olho alguém conversando e falo, isso dá um podcast, isso dá um vídeo, isso dá um episódio, isso dá... É entender que tudo pode virar conteúdo, mas isso é uma criatividade que precisa ser aguçada. E a sua criatividade às vezes vai vir de trabalhos manuais, às vezes vai vir de leitura, às vezes vai vir de escutar uma música, mas você precisa aprender formas de destravar a sua criatividade. Aí eu lembro do curso de Dona Conquer, que tem lá, que vai ajudar nas habilidades de criatividade. Não percam, é cursaço da Conquer. 5, e eu vou parar por aqui, porque daí são muitas coisas, mas eu queria falar desses 5 primeiros para vocês verem como é uma coisa muito emocional social. Motivação e autoconsciência, tá? Uma das coisas que a maturidade mais me trouxe
lembrando que eu não sou a pessoa mais madura do mundo, mas certamente sou mais madura do que muitos anos atrás, foi essa capacidade da autoconsciência. Não ter problema de olhar pra vocês, por exemplo, falar, poxa, olha lá, o segundo, né, flexibilidade, eu sempre fui inflexível. E não ter problema com isso. Eu tenho um nível de consciência muito, muito forte sobre mim. E quando eu digo que é um nível de consciência alto, é porque assim, eu sei tudo que é meu bom e eu sei também tudo que é ruim. Então aquela frase do se for falar mal de mim, me chama que eu tenho coisas horríveis pra te contar, é porque realmente eu não coloco debaixo do tapete, eu tenho uma autoconsciência fodida. De que eu já fiz mal pra muita gente, de que eu perdi muitas pessoas com razão, porque eu fui uma grandíssima filha da puta, que eu perdi oportunidades, que eu perdi trabalho, que eu já fui filha da mãe com algumas, que eu já fui escrota com outras, que eu perdi, que eu me afastei, que... Sabe, eu tenho um nível de consciência muito grande, sabe? Eu até tava falando com o Michael, a gente tá passando por mudanças agora. Vocês aqui que me acompanham sabem que a gente teve problema com os nossos vizinhos. Esses problemas nunca acabaram. São vizinhos extremamente barulhentos. Teve o episódio, né, da Belezinha vir gritar aqui com o Michael, que eu não vou parar de fazer barulho. E dentre outros fatores, que tá morando aqui tava muito complicado, muito distante da minha realidade do Michael, de pensamentos enfim. E nós vamos nos mudar. A gente tá no processo da mudança, né? Vocês estão vendo até que já doei um tanto que tinha aqui, só tem um cantinho aqui, minha casa tá toda, tô imersa na bagunça. E a gente tá passando por esse processo de mudança. E fazendo um retrospecto, eu falei pro Michael, eu falei, cara, essa foi uma decisão errada que a gente tomou em 2024. E eu sei que foi minha, porque eu queria muito mudar, eu tenho uma consciência tranquila de dizer que foi uma escolha errada e minha. E ele, não, é nossa, porque eu topei também e tal, mas foi uma decisão errada. E eu não tenho problema de dizer com isso. Dei um passo maior que a perna, vim para um lugar que é muito fora da minha realidade, não gostei do que eu vi aqui, não gostei do tipo de pensamento, das coisas que eu escutei, enfim, não quero conviver neste lugar, eu prefiro estar num lugar onde eu me sinta um pouco melhor. E ter autoconsciência, acho que é justamente isso, entender que não é só o mundo contra você, que você também tá fazendo muita merda e tá fechando muita porta quando você poderia estar abrindo. E a motivação, eu sempre digo, a gente tem que parar com essa coisa de coach barato, de eu tenho que estar motivado, A gente tem que estar motivado, mas no sentido real da palavra, de ter um grande porquê. Não de esperar que a motivação ela é um sentimento, que eu acordo aqui e falo, nossa, eu vou treinar porque estou super motivada. Não, eu treino porque eu tenho um motivo. Porque eu tenho uma prova em março, porque eu tenho uma prova em abril, porque eu tenho uma prova em setembro. Essas são a motivação que eu preciso, ter um motivo. Senão não tinha por que eu estar treinando. Mas esperar que... Eu sempre digo, eu falo, cara, eu acho que eu treino todos os dias mais de uma vez no dia. Cara, se 2, 3 vezes nessas semanas eu acordei realmente querendo treinar, foi muito. Todas eu vou por muita disciplina. E eu acho que é entendendo lá no fundo a verdadeira motivação. Entendendo que motivação é ter um grande motivo. É entender o seu porquê. Eu até falei no Threads esses dias, uma menina, né, falando, porque desmotiva, sabe? Você criar conteúdo e ninguém engajar, e ninguém, né, comentar, e seus amigos não divulgarem. E aí eu respondi ela, eu falei, cara, eu acho que você não tem um porquê muito bem estabelecido no criar conteúdo, porque se o teu porquê for muito forte, o engajamento de início, principalmente quando a gente está começando, não pode ser uma barreira para te parar. Ora, se todo mundo fala que o início não é fácil, se todo mundo fala que o início é difícil, se todo mundo fala que criar conteúdo, a não ser que você seja a menina lá do avião, que viralizou e viralizou e acabou, e cadê? Que mais que aconteceu? Do contrário, é suor e luta, e peleja, e conteúdo flopado, e conteúdo esquecido, até que um dia pode ainda dar certo, não é certeza que vai dar certo. Então, mas eu sempre tive, desde o começo da minha criação de conteúdo, um motivo muito forte. Eu tinha um porquê muito forte. Eu tinha
como que eu posso dizer, um propósito muito forte atrás da minha criação de conteúdo. Eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia com quem que eu precisava falar, eu sabia que eu tinha uma promessa muito grande sobre a minha vida e que eu ia chegar nela. E eu sabia que era pelas redes sociais, eu sempre soube. Ali, assim, quando eu entendi o poder das redes sociais, eu falei, cara, quando ela falou que eu ia falar pra muitas pessoas, era aqui. Era aqui, era pra essas milhões de pessoas que o meu conteúdo alcança todos os dias. Pense nisso que eu falei. Reescutem, escutem. Ah, Andréia, não serviu pra mim, joga pro universo. Manda pra alguém que talvez esteja precisando. Mas reavaliem pra ser um profissional melhor pra vocês. Lembrando que o trabalho é bom pra você. Porque além de pagar as suas contas, ele te dignifica. Ele te faz sentir gente. Ele te faz sentir produtivo. A gente vai nos asilos e as coisas que a gente mais escuta é essa coisa do eu não me sinto mais útil, eu não me sinto mais produtivo. E o trabalho é um desses fatores assim que fazem a gente se sentir gente. E eu não tô aqui romantizando jornada difícil, eu não tô aqui romantizando chefe filho de uma mãe, mas pela gente. O trabalho, antes de tudo, pela gente, para Deus, para honrar as oportunidades que a gente tem. Um beijo e até a próxima.